noite, eu me chamo Beatriz Pereira Cardoso. Hoje nosso grupo vai apresentar sobre terapia gênica e celular. Meu grupo é composto pela Adriele Souza Dias, Isabela Matos, Giovana Mirandella e João Vitor Turíbio. Bom, introduzindo sobre a terapia gênica e a celular, podemos dizer que elas estão entre as áreas mais inovadoras da biomedicina, oferecendo a possibilidade de tratar doenças genéticas e condições degenerativas ao nível molecular e ao nível celular. Mas qual a importância da terapia gênica? Bom, a terapia gênica é uma técnica que envolve adição, modificação ou remoção de genes dentro das células de uma pessoa para tratar e prevenir doenças. Em vez de tratar apenas os sintomas, a terapia gênica atua também diretamente nas causas genéticas das doenças, substituindo genes defeituosos ou adicionando genes não saudáveis. Já a terapia celular utiliza células vivas, especialmente as células tronco, para reparar ou regenerar tecidos danificados. Ela é uma abordagem promissora para tratar doenças como lesões cardíacas, doenças autoimunes e alguns tipos de câncer, e permitindo que novas células substituam as danificadas, ajudando a recuperação do organismo. Os métodos de transferência gênica são in vivo, onde o material genético é diretamente inserido no organismo, ex vivo, onde as células são retiradas do paciente, modificadas em laboratório e só então reintroduzidas no organismo, e os vetores são os vetores virais, que utilizam vírus como o adenovírus e o retrovírus, por exemplo, para entregar o material genético nas células de forma eficiente, e os vetores não virais, que utilizam métodos como os plasmídios ou as nanopartículas para entregar os genes sem uso de vírus. A terapia gênica com vetores não virais, ela utiliza plasmídios ou outros vetores não virais, como por exemplo as nanopartículas que eu citei anteriormente, para entregar os genes às células. No caso do exemplo da imagem, é usado um DNA circular, o plasmídio, contendo o gene que o paciente precisa. A terapia gênica, então, é aplicada no paciente e o vetor transporta o gene para dentro da célula. Dentro do núcleo celular, o novo gene não se integra ao DNA da célula hospedeira. Esses genes, eles geralmente não se integram ao DNA do hospedeiro e permanecem como elementos extracromossômicos. A vantagem disso é que isso reduz o risco de mutações indesejadas que podem acontecer quando os novos genes são inseridos no DNA da célula. Já na terapia gênica com os vetores virais, o vírus que vai ser utilizado como vetor, ele é alterado geneticamente para se tornar inofensivo, o gene que o paciente precisa é inserido dentro dele e esse vetor transporta o gene para dentro da célula. Lá dentro do núcleo celular, o novo gene vai se integrar ao DNA da célula hospedeira, diferente do que acontece com os vetores não virais. Procedimentos e estratégias. Essa imagem é o exemplo do vetor viral e técnica in vivo e ex vivo. Ela é sobre o CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia de edição genética que permite modificar o DNA de forma precisa e eficiente. O CRISPR é uma sigla para repetições palindrômicas, curtas, agrupadas e regularmente interespaciadas. Ela usa a proteína Cas9, que funciona como uma tesoura molecular, para cortar o DNA em locais específicos. Introdução ao CRISPR-Cas9. Ela é guiada por uma sequência de RNA, que é o gRNA. A Cas9 ela localiza e corta uma região específica do DNA, permitindo a edição genética precisa. Esse sistema de defesa ela ocorre naturalmente em bactérias, que foi adaptado para editar genes em humanos, plantas e animais. O CRISPR foi inicialmente identificado como sistema de defesa bacteriano em vírus. Estudos na década de 2000 demonstraram sua eficácia em organismos como Escherichia coli. Em 2012, pesquisadores adaptaram o sistema para ser usado como uma ferramenta de edição genética em células humanas. Uma curiosidade é que o CRISPR-Cas9 ele foi inspirado pela descoberta de bactérias que usam esse sistema para lembrar de vírus que já infectaram, criando uma espécie de memória imunológica. Novas pesquisas visam melhorar a precisão do CRISPR e reduzir os riscos de efeitos off-target. O desenvolvimento do CRISPR da próxima geração, como o CRISPR-Cas12 e o Cas13, oferece ainda mais especificidade e controle. Desafios e considerações éticas do CRISPR-Cas9. Abaixo vou abordar os principais desafios e considerações éticas dessa tecnologia. Efeito off-target, ou efeito fora do alvo. Desafio técnico. O CRISPR-Cas9 não é 100% preciso. Pode ocorrer cortes em locais não intencionais no DNA, conhecido como efeito off-target. Controle da edição. Desafio técnico. Embora o CRISPR não seja uma ferramenta potente, garantir precisão total na edição do gene alvo ainda é desafiador. As técnicas de entrega da ferramenta como vetores virais podem ser imprecisas e gerar efeitos inesperados. Edição germinativa versus edição somática. Edição germinativa envolve modificações genéticas de gametas, como óvulos e espermatozoides, ou embriões. As mudanças são hereditárias e podem ser transmitidas para a próxima geração. Edição somática
referem-se à edição de células não reprodutivas, ou seja, modificações limitadas ou em indivíduos que não são passadas para os filhos. Consentimento e acesso. Desafio ético. Garantir que os pacientes ou sujeitos de pesquisa tenham um consentimento informado adequado. Lidar com a desigualdade no acesso a essa tecnologia. Nessa imagem, irei mostrar como funciona a edição genética do CRISPR-Cas9. À esquerda, vemos o DNA genomático, DNA natural que está em nossas células. No centro, o sistema CRISPR usa uma proteína chamada Cas9, ou tesoura molecular. É uma RNA guia. A RNA guia é como um mapa que leva o Cas9 até o ponto exato no DNA que deve ser cortado. O Cas9 faz um corte em 2 fitas do DNA no local exato indicado pelo RNA guia. Isso cria uma quebra no DNA. Após o corte, existem 2 possibilidades. A célula tenta reparar o DNA de forma natural, que pode introduzir mudanças na sequência, alterações. Ou um pedaço de DNA exógeno, ou externo, é inserido para corrigir ou modificar o DNA de uma nova sequência. Essas modificações podem ser usadas para corrigir mutações genéticas ou para adicionar novos genes em estudos e tratamentos genéticos. Por fim, podemos concluir que terapias gênicas celulares e CRISPR-Cas9 revolucionam o tratamento médico, possibilitando opções personalizadas e curativas para as várias condições.